A análise de desempenho é uma das principais funções no futebol profissional e hoje a Caldense conta com um dos mais gabaritados profissionais da área no Brasil. Ele já trabalhou com grandes profissionais do futebol, atuou por grandes equipes brasileiras, já foi inclusive campeão mundial de clubes e campeão da Libertadores da América. Hoje eu vou conversar aqui com um analista de desempenho para conhecer um pouquinho mais da área. Cláudio Grilo, boa tarde, é um prazer estar aqui com você, tudo bem? Boa tarde, o prazer é meu e de imediato, né, obrigado pelas palavras, obrigado pelo elogio. Legal, olha só, para quem não conhece muito de perto os bastidores da Comissão Técnica de Futebol, apesar de o nome ser um pouco autoexplicativo, quais são as funções exatas, como que é a rotina de trabalho de uma pessoa que analisa o desempenho dos atletas? Bom, a análise de desempenho no futebol hoje em dia é uma coisa assim que está meio em alta. Qualquer clube que você entrar na internet, no site, você vai ver lá a função do analista de desempenho e até curiosamente você vai ver que vários clubes têm 3, 4 analistas de desempenho. Então, como eu comecei e nessa época não existia nem a função, eu posso te dizer que assim, está um pouco mais na mídia do que efetivamente, na minha opinião, deveria ser a nossa função, a parte da minúcia da nossa função. Porque eu sou um cara que tenho que me preocupar diretamente com os adversários e também com o rendimento, com o desempenho dos meus atletas. E para isso, cada profissional desenvolve um método próprio. Ou você grava jogos para assistir em ângulos diferentes, de maneiras diferentes, longe daquele momento do calor do jogo, para você se distanciar um pouquinho daquele lado do torcedor, para poder ser crítico mesmo, para poder ajudar o treinador e a comissão técnica contestando algumas coisas, dando opiniões que às vezes as pessoas não conseguiram pegar, porque a gente assiste um mesmo lance 2, 3, 4 vezes. E para você mensurar desempenho de atleta, não tem como você fugir de estatísticas, né? Então eu sei quando o atleta rende mais jogando de manhã, jogando de tarde, jogando à noite, com gramado pesado, em vésperas de clássicos, quando o atleta vai jogar um clássico, como é a semana de treino dele ou não, quer dizer, nós somos todos aqui seres humanos e os atletas também, então a gente tenta pegar várias variáveis aí para poder fazer uma análise minuciosa do histórico de rendimento dos atletas, entendeu? Mas dentro de uma semana de trabalho, assim, mais ou menos, como que é a sua rotina? Vamos supor, durante o jogo, o que você fica fazendo? No dia da representação dos atletas, você avalia o material que você capturou durante o jogo? Você conversa com os atletas? Como que é a rotina da sua função na prática? Bom, eu tenho assim, metodologia minha falar muito com a comissão técnica do que diretamente com os atletas. A gente primeiro conversa internamente para a gente decidir o que é, o que não é, o que se fala, o que não se fala, para poder depois passar para os atletas. Não é uma neura de você ter que ficar gravando todo o jogo e no dia seguinte, no treino seguinte, você ficar lá 40, 50 vezes todo mundo vendo o vídeo, não é isso. Eu procuro já fazer uma análise de algo que eu acho que tenha a acrescentar no jogo em relação ao que o meu treinador pediu para a equipe, ao que estava programado para fazer. Sabendo de tudo aquilo e assistindo o jogo, eu posso anotar o que foi feito, o que se conseguiu fazer dentro do que foi planejado e o que não conseguiu fazer. E aí, essas coisas a gente durante a semana vai diluindo para a comissão técnica, para o Juninho, o auxiliar, para o Oliveira, o treinador, até para o Brito e o Caldiron também, poderem ter subsídios para poder consertar algo que eles acham que pode, dentro do campo, do jogo, efetivamente, estar sendo alterado ou afetado por questões de treino, por questões físicas, até psicológicas, né? Então a gente tem que estar sempre atento a tudo isso. Eu gosto, a minha rotina é assim. Como eu me preocupo muito com os adversários aqui, eu primeiro faço uma análise geral do adversário que a gente vai jogar, né? Então, a gente nessa semana vai estar se preparando para jogar contra o Cruzeiro. Eu assisti os 7 jogos do Cruzeiro nesse ano. Eu sei te falar quais os jogadores que mais jogaram, quais que jogam pelas posições alternadas, os atacantes que invertem, se o cara que é destro joga pelo lado esquerdo, se o cara que é canhoto joga pelo lado direito, se os volantes voltam marcando ou não, quais os volantes têm jogado, se tem alguém que está machucado, que pode ou não ser poupado com a gente. Então isso é uma coisa que dá trabalho para a pessoa fazer. Se não tiver um profissional só se preocupando com isso, dificilmente você vai ter umas informações mais assim apuradas da semana do jogo, ainda mais quando tem jogo quarta e domingo, aí fica pior ainda, né? E aí eu tento, assim, preparo meio que um dossiê para minha comissão técnica e tendo sempre as informações relevantes em relação ao que a gente treina, ao que a gente tem aqui de material humano para enfrentar
a equipe que a gente vai enfrentar. Faça essas comparações e isso ajuda o treinador no quê? Para montar treino, para saber se ele tem que reforçar um setor A ou B, porque do outro lado tem uma vulnerabilidade ou algo que tenha que se enaltecer. Então ele prepara um treino, ele tem mais tempo de falar com um jogador ou outro que ele acha que vai ser o cara específico para ajudar lá no jogo, no desenvolvimento do jogo. Então essa é a rotina, né? E isso eu faço dentro das imagens que eu pego, das pesquisas que eu tenho no computador, como hacker aí que me infiltra em tudo quanto é blog de torcida, de grupos hoje, né? E a gente precisa estar antenado a tudo isso e principalmente me concentro mais no campeonato com o qual eu estou envolvido, que hoje no caso é o Campeonato Mineiro. E aí todo dia praticamente eu tenho algo a ver de futebol, algo a colocar nos meus bancos de dados, nas minhas planilhas, para poder estar sempre mostrando para a minha comissão. É nítido, quem acompanha futebol, que o time que tem um analista de desempenho consegue se desempenhar melhor dentro de campo. Só que, como você comentou, historicamente não se dava muito valor a essa função. De uma certa maneira, em todos os clubes sempre fizeram uma avaliação do desempenho dos seus atletas, mas antigamente não tinha um profissional específico para essa área e nos anos mais recentes isso vem se tornando comum. Mas ainda não é uma função que está presente em todas as equipes, sem exceção. O que ainda está faltando para as equipes darem um pouco mais de atenção a esta área? Renan, você é um cara que vai entender fácil o que eu vou te falar, porque a análise de desempenho, que hoje é um nome, um termo muito badalado, eu comecei desenvolvendo como tecnologia esportiva, que eu acho que o mais certo é tecnologia esportiva. Porque o analista de desempenho, ele trabalha com coisas caras. Eu trabalho com sensor, com GPS, com câmera, com computadores, com softwares de edição. E tudo isso demanda de você se preparar e fazer cursos de especialização que são caros para poder fazer tudo isso, né? Você é um cara que é câmera, que é editor, que é produtor, que é roteirista e pós-produção depois, e ainda o cara que vai divulgar tudo isso. Então você sabe, são várias etapas que você tem que fazer e deixar assim uma sequência para que tudo funcione. E tudo isso demanda de aparelhagem, né? De tecnologia, e isso é caro. Esse é um dos motivos pelos quais nem todos os clubes têm. Outro motivo, eu acho ainda, é que ainda tem uma falta de profissionais nessa área. Porque todo mundo hoje, eu vejo, que me ligam aí 4, 5 pessoas por semana que querem fazer estágio comigo, ou conhecer um pouco mais da profissão. Eu vejo isso nas palestras, nos cursos que eu dou. Parece que é a menina dos olhos. Qualquer um que quer entrar no futebol hoje quer ser analista de desempenho. Então ele acha que basta fazer educação física para ser um bom analista de desempenho. A análise de desempenho, vou falar com 23 anos de profissão. Você precisa acostumar a sua visão, o seu entendimento para o jogo de futebol. Como que um time se porta. Não importa se ele está naquele famoso 4-3-3, 4-2-3-1, não importa. Como que volta o volante? Volta marcando, volta pelo meio, volta trotando. Como que o atacante é? É daquele cara que protege a bola, ele é de beirada, ele é um cara que tem velocidade para ir pelo meio, ele só faz facão, ou é aquele cara só de referência. Se ele é só de referência, quem que é o cara que aproxima? Então, em vez de você ficar marcando o cara da referência, você marca o cara que aproxima. Então, você já tira também o perigo por ali. É fazer essa leitura. Então, para se formar um bom analista, na minha opinião, é como um piloto de avião. O cara tem que ter muitas horas de assistir jogo, de conviver com o treino, com os atletas, para entender o sistema do jogo, não a maneira, a parte tática do jogo tão somente, entendeu? Uma coisa que eu acho interessante a gente comentar é que você enfrentou meio que um choque de realidade, porque você atuou por grandes equipes, onde todos os jogos são filmados por vários ângulos, atletas usam GPS para saber a posição que ele está no campo, e agora no futebol do interior tem inclusive jogos que não são filmados, não tem essa tecnologia envolvendo os atletas. Como que você se adapta a essa mudança e como que você faz para obter esse tipo de informação em relação ao desempenho dos atletas? Eu vou dizer uma coisa para você primeiro, que você falou aqui, choque de realidade. Renan, eu fiz uma pré-temporada no Fluminense, fiz pré-temporada no São Paulo, fiz pré-temporada no Atlético Mineiro, fiz pré-temporada no Inter, lá em Bento Gonçalves, fiz pré-temporada no Santos, lá no próprio CT, e agora no Flamengo no ano passado, e esse ano aqui na Caldense. Desde o ano passado, que nós chegamos aqui em novembro, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem choque de realidade nenhum. A Caldense não deve nada para nenhum grande clube de investimento do futebol brasileiro. O que manda quando você tem qualidade é o material humano, os profissionais que fazem a máquina trabalhar. Se você tiver uma Ferrari na garagem da sua casa parada, ela vai apodrecer, e se você não tiver quem saiba dirigir uma Ferrari, se familiarizar com o carro no dia a dia, no trânsito, não vai adiantar nada. Então não basta ter toda a tecnologia e não saber o que fazer com aquilo. Outra coisa, esse fantasma de dizer que você tem que ter 1 milhão de imagens de diferentes ângulos
para você poder ter uma boa análise, também, na minha opinião, é um pouco fantasioso, porque o que importa é você conseguir mostrar para o atleta o início, a origem da jogada. As pessoas se preocupam com o final. O cara foi lá, cabeceou quase embaixo da linha, fez o gol. Aí vai todo mundo em cima do zagueiro, que não subiu, que não marcou, que o goleiro não marcou. Mas onde que iniciou a jogada? Às vezes ela iniciou porque o volante do time dele estava com espaço, porque ninguém marca volante, o treinador deve ter dado uma orientação, o volante com espaço fez a inversão de jogo, a bola foi terminar lá dentro. Então, esse momento, essa origem da jogada, você precisa de uma câmera em plano mais aberto, que você enquadre todo mundo que está naquele setor do campo envolvido. E às vezes com uma câmera você faz o trabalho do que clubes aí com 12, 13 câmeras num jogo, entendeu? Então, assim, dá para trabalhar em clubes menores, fazer um bom trabalho, contanto que você tenha uma boa educação diária e principalmente um entendimento com a comissão técnica. Uma das causas pelas quais eu vim aqui para a Caldense é que tem o Thiago Oliveira, que eu já havia trabalhado com ele ainda como atleta, e é um cara que sabe ouvir, que dá espaço e que estuda muitos adversários. Então ele precisa para estar bem, ser abastecido de informações. E como ele tem um grande auxiliar, que é o Juninho, que ajuda muito o que acontece com a nossa equipe, a Caldense, eu faço mais a parte de cuidar dos adversários e tentar ver o que encaixa do nosso time com o adversário que a gente vai jogar. E aí nessa rotina do dia a dia, com uma câmera, vamos dizer assim, um bom software, saber trabalhar com esse software, um banco de dados como eu tenho, eu consigo levar numa boa, mas volto a dizer, a Caldense hoje, com o material que eu trouxe para cá, com a estrutura física que a Caldense tem, com pessoas como você, que é um cara que está sempre acompanhando, sempre tentando ajudar a equipe, ela não deve muita coisa para os outros clubes, não. Eu acho que tem clubes muito, mas muito piores em outros quesitos do que a Caldense, mas que tem mais mídia, mais torcida, mais nome, mais espaço. Uma coisa que eu acho interessante comentar sobre o seu trabalho é que mais importante do que a análise que você faz no dia a dia dos atletas é a análise no período de contratação dos atletas, porque você vai estar ajudando a escolher aqueles com os quais você vai trabalhar toda uma temporada. E você tem exatamente um banco de dados de atletas cadastrados para poder avaliar um pouco antes de contratá-los. E de repente os jogadores acabam exercendo funções que são primordiais para o time, mas não aparecem muito para a torcida, ou então você sugere determinadas contratações justamente pelo desempenho deles, pelo aquilo que você enxerga e que outras pessoas talvez não estejam enxergando. Como que funciona essa análise que você faz juntamente com os treinadores para decidir os melhores jogadores a serem contratados? Eu desenvolvi um sistema assim, por exemplo, Campeonato Mineiro. Eu sei quais foram os últimos laterais direito aí dos 3, 4 campeonatos mineiros de todas as equipes. E assim com os zagueiros, zagueiro pela direita, pela esquerda, lateral esquerdo, volante de marcação, primeiro, segundo volante. Então você vai colocando com o tempo todos esses atletas com as suas características, as partidas que eles jogam. Tem atleta que o clube faz 20 partidas, ele joga 16. Pô, muito bom. Aí você vai ver, mas ele teve alguma que ele ficou fora por cartão ou não? Não, foi uma porque é contusão, uma foi poupado. Aí você fala, pô, o cara é efetivo, o cara participa. Então a gente tem números, tem dados que a gente pode tirar através dos números, mas muita coisa a gente tem que tirar com o conhecimento e com a informação. Eu procuro fazer uma rede de conhecimento no futebol e graças a Deus eu me considero privilegiado por isso. Eu conheço profissionais em quase todos os clubes do Brasil. Então quando eu preciso de uma informação a respeito de parte de contusão, de recuperação, como é o dia a dia, como é o treino do cara, isso a gente consegue, isso ajuda bastante. Eu, na verdade, sou um cara que eu prefiro ficar assim, não indicando, mas sim quando o jogador já vem indicado, eu dar um aval neste sentido. Tem jogador, por exemplo, você sabe que não joga clássico, aí você contrata um jogador de um time de uma cidade menor, né? Não é uma capital, por exemplo, Campinas. Aí você fala, como é que esse cara se porta nos jogos que são clássicos da região? Que é o 15 de Piracicaba, que é a Ponte Preta, né? Então, isso até interfere. Eu tenho jogadores aí para te falar, não vou citar nomes aqui, que jogam só quando tá num clube. Vai para outro como estrela, não consegue jogar. Aí o cara muda a função dele para não precisar marcar, ele também não joga. Muda de lado, ele também não joga. Aí volta para aquele clube e faz uma ótima temporada. Então se você for contratar só pelos números, vai ficar meio errôneo, porque você vai ver coisas boas, mas só num lugar. E aí tem aquele problema do ser humano que eu te falo, adaptação. O cara é natural da onde? Onde ele ficou a maior parte do tempo? No Nordeste, que é quente. Aí ele vem jogar no Sul. Treina de manhã, treina de tarde, como que é o negócio? Então é tanta informação que eu procuro tirar, que o extracampo faz com que esse jogador pode ou não ser produtivo pra gente, mas sempre levando em conta a característica tática, a característica técnica, que é o que importa na hora de uma contratação, né? Com certeza.
Ao longo da sua observação, quais são os principais erros, digamos assim, que você observa num time, no caso da Caldense, assim, você, não digo erro, mas que você analisa e fala, isso aqui a gente está precisando melhorar, isso aqui não está legal. Em geral, o que você costuma observar mais e dar uma instrução? Na minha função eu aprendi a ser muito crítico. O dia que eu falar para você que algo não precisa melhorar é porque está tudo errado. Tudo a gente tem que melhorar, tudo a gente pode melhorar, tudo a gente tem que lutar para melhorar. Um clube de futebol, no geral, é assim também. A Caldense, há um mês atrás, não tinha essa área onde a gente está. Está chovendo, a gente está coberto, bem instalado, olhando o campo de treinamento, porque já temos uma área aqui. Então, é um passinho pequeno, mas é uma coisa importante que nesses passinhos pequenos, ao longo de uma temporada, você consegue coisas grandes para o clube, entendeu? Só que a gente só gosta de coisas que aparecem na mídia, e muitas vezes isso fica errado. Agora, falar do time especificamente, como um crítico que sou, como acostumado a assistir jogo, sabendo o que tem que acontecer, porque eu faço a pré-eleção, eu vejo ali o que o treinador pede, eu acompanho a semana de treinos, aí assistindo, eu procuro pontuar o que se conseguiu e o que não se conseguiu. E aí a minha informação é diretamente para o Juninho, auxiliar técnico, e depois para o Oliveira, na hierarquia, para que eles possam usar, utilizar ou não a informação. É aquilo que eu costumo dizer, eu sou uma caixa de ferramentas. Eu estou com as ferramentas ali, se vai precisar ou não é outro problema, mas se precisar eu estou ali com elas todas prontas, entendeu? No futebol tem aquela premissa de que time que está ganhando não se mexe, mas a gente percebe assim que tem sido uma tendência os times adaptarem a sua equipe ao adversário. Se o adversário tem um determinado estilo de jogo, de repente o treinador muda uma ou outra peça para tentar jogar em cima do ponto fraco do adversário. Então eu gostaria de saber como que você tenta adaptar a sua equipe ao estilo de jogo do adversário para tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre defesa e ataque. Eu vou te responder essa pergunta te dando um exemplo de quando eu trabalhei no Santos. Ali tinha um jogador chamado Neymar, que era extraordinário, que a gente sabia que alguma coisa diferente ia acontecer no setor dele, o Muricy sempre dava liberdade para ele criar. Então, o que eu já procurava analisar, até para passar para o Neymar, e ele gostava de ouvir isso, por quê? Sempre era um zagueiro que era adaptado do lado direito para fazer marcação individual. Então, se é um zagueiro adaptado pela direita, eles não iam ter ala ou lateral para atacar. Já ia sobrar um espaço para a gente, se o Neymar fizesse uma inversão, cair naquele setor e chegar muitas vezes ao gol. O Alan Patrick cansou de fazer isso, o próprio Elano cansou de fazer isso. E aí eu vejo na escalação, acompanho a semana de treinos e vejo que eles colocaram um outro volante para ficar daquele lado, que marca individual. Aí eu posso dar uma informação, por exemplo, se o volante marca individual, por exemplo, o Elano, sai para o outro lado que ele vai te acompanhar e vai sobrar mais espaço ainda por esse setor. Então é assim que eu procuro fazer, analisando antes a semana de treino da equipe adversária e às vezes até as tendências das trocas que são feitas nos últimos jogos para saber qual o cara que ele vai adaptar para a gente poder, dentro dessa adaptação, tirar algum proveito. Então, quando tem essas adaptações, obviamente tem trocas. Quem faz troca, quem faz substituição é o treinador. Eu só dou opiniões, eu só faço relatórios, eu só faço análises realmente em tecnologia para o bom desempenho. E aí, dentro dessas análises, os treinadores fazem as trocas necessárias e eu posso te dizer, te dar vários exemplos, a gente vai ficar conversando aqui muito tempo, que elas são muito mais eficazes, dão muito mais certo do que errado quando o treinador entende e faz alguma troca nesse sentido, tática, para ganhar o jogo. E como que o entrosamento da equipe se comporta quando ocorre uma mudança assim? Porque cada jogo, se a equipe jogar um pouco diferente, se um jogador jogar um pouco numa posição que ele não está habituado a jogar, como que o entrosamento se comporta do time em relação aos dados, ao desempenho que você analisa? Eu acho que o jogador profissional, uma coisa que a gente tem que deixar claro, assim, muitas vezes, para quem é um pouco leigo, que é torcedor, que gosta de ver o jogo, mas que torce, vai pela emoção, pensa que trocar um volante por um zagueiro, um volante por um meio, um atacante por um zagueiro vai mudar a estrutura da equipe. Muitas vezes você muda um jogador, uma peça de lugar, mas você não muda o sistema, a maneira da equipe jogar. Então, os jogadores se adaptam muito bem com isso, porque os boleiros sabem quando as mudanças estão sendo feitas para o bem de todo mundo, né? Por isso que é uma equipe de futebol. Quando um treinador tem o controle, como acontece aqui na Caldense, num ambiente, num clima tão agradável de trabalhar como é o nosso, fica muito mais fácil. E isso tudo é explicado no decorrer da semana com os treinos que são feitos e depois arrematado na pré-eleção que se faz antes do jogo, entendeu? Então, assim,
Eu que amo futebol, que gosto de olhar futebol como análise, não como torcedor, não como finalização do gol ali, eu gosto de saber por que a bola chegou ali, de onde ela veio, de onde ela começou a jogada. Isso é uma informação que não tem como você não mudar a equipe para poder fazer com que esses sistemas se adaptem a esses pontos falhos, digamos assim, que possam ser explorados dos adversários. Um dos gols mais importantes da história do São Paulo Futebol Clube teve, de certa forma, uma participação tua, um dedo seu. Eu gostaria que você comentasse de qual foi essa contribuição para o gol do Mineiro na final do Mundial de Clubes. Então, ali o Mineiro é um volante, né? E é um volante que... Quem é que marca volante? Ninguém marca volante. A equipe se preocupa com os meias, com os alas, com o atacante, né? Com aqueles caras que normalmente fazem o jogo andar. O volante é o marcador, é o cara que marca. Só que como o Mineiro era um cara que tinha muito, assim, recurso de fôlego, de vigor e velocidade, o treinador na época, o Paulo Autuori, queria fazer com que ele explorasse essa facilidade dele e sem a gente mostrar para todo mundo, porque você faz uma coisa diferente, vocês da imprensa colocam, os times todos ficam sabendo. Então aquilo foi treinado no vídeo, a gente montava, o atleta comprou a ideia, não sei se você lembra, mas aquele ano ele fez muitos gols no Campeonato Brasileiro e até as pessoas estranhavam, mas ele estava sabendo o porquê, a gente também, e aí culminou que no último jogo da temporada, que foi o jogo da final do Mundial, ele fez o gol e a gente acabou ganhando, foi muito bacana. Tá certo, acho que deu para o pessoal ter uma noção do que exatamente faz um analista de desempenho, conhecer um pouquinho mais da profissão. Ô, Grilo, gostaria de te parabenizar por todo o seu trabalho, que a gente percebe que tem surtido efeito, desejar muito sucesso na sua carreira, mais do que você já teve, e agradecer demais sua participação aqui, Grilo. Obrigado, eu que agradeço. Posso dizer a você uma coisa assim, eu estou em casa, eu me sinto em casa, e eu não podia encerrar minha carreira sem trabalhar na Caldense. Hoje eu me sinto realizado, se eu tiver que parar com o futebol, eu me sinto realmente realizado. Legal, muito obrigado. Então foi isso, pessoal. Eu conversei com Cláudio Grilo e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abraço!